Olá, meu nome é. Gostaria de saber que métodos contraceptivos existem para adolescentes e jovens em Moçambique. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Maria Salomé? Bom, existem muitos métodos disponíveis para os adolescentes e jovens em Moçambique, apesar de muitos adolescentes e jovens não irem às unidades sanitárias, não visitarem os serviços de amigo e adolescente e jovem para poder os ter. Existe a pílula, que eu creio que é muito famosa, que é a espécie de um comprimido hormonal, em que uma adolescente é tomada apenas por mulheres, né? Porque já ouvimos situações de rapazes que tomaram pílulas que era para prevenir a gravidez. Então a pílula é só tomada pelas raparigas, elas vão, enquanto menstruadas, à unidade sanitária ou ao serviço amigo adolescente e jovem, vão pedir tomar a pílula, se for o método que elas escolheram e acharam que tem mais vantagem para elas, então vão receber uma cartela, não é, de pílulas, e a cada dia tem que se tomar uma pílula. Quando nós esquecemos de tomar a pílula, no dia em que nos lembramos, por exemplo, se hoje eu me esqueço de tomar a pílula, amanhã, na hora que eu me recordo que esqueci de tomar a pílula, tenho que tomar a pílula do dia anterior que foi esquecida. E na hora que eu escolhi para tomar todos os dias a pílula, tomo a pílula daquele dia. Então, se eu esquecer mais de 2 vezes de tomar a pílula, tenho que voltar à unidade sanitária para recomeçar o ciclo, ou escolher um outro método, e que poderia ser a injeção, que é um método injetável que é tomado de 3 em 3 meses. Existem também injeções que podem ser tomadas mensalmente, mas nas nossas unidades sanitárias até agora só temos disponível a injeção que é tomada trimestralmente. Além da injeção, temos o implante, que é um método que está a bombar agora, chegou agora, está a fazer sucesso, que é um pequeno aparelho que é introduzido aqui no braço, não é? Na derme, e para sua retirada faz uma pequena incisão, e este método pode ser usado até 3 anos, enquanto nós temos lá o implante, e ele vai libertar aos poucos hormônios que vão nos ajudar a inibir a ovulação. Também temos o DIU, que é muito chamado de aparelho, mas o DIU é um pequeno aparelho, mas um pequeno mesmo. É um pequeno dispositivo que é introduzido no útero da mulher. Isso significa que temos que ir à unidade sanitária para poder introduzir o DIU, e que também previne a gravidez durante cerca de 10 anos. Dizer que a pílula, o DIU, o implante e a injeção são métodos que previnem somente a gravidez. O que quer dizer que, quando usado, nós temos que associar ao uso do preservativo para também prevenirmos as infecções de transmissão sexual, incluindo o HIV. Agora, existe a pílula de emergência, que também, às vezes, nós chamamos da pílula de dia seguinte. Eu queria clarificar que não é pílula do dia seguinte por ter esquecido de tomar, mas é pílula do dia seguinte, que significa depois do ato sexual. Esta pílula não é recomendada que se use como método de prevenção, mas que seja usada mesmo quando nós escolhemos, por exemplo, o preservativo como nosso método contraceptivo. E nesse dia o preservativo rompeu, então nós podemos, dentro de 72 horas, nos dirigir à unidade sanitária ou ao serviço amigo adolescente e jovem, para poder ter a pílula do dia seguinte ou a pílula de emergência e poderla tomar. Mas também já existe nas farmácias uma cartela de 2 pílulas, que também é a pílula do dia seguinte, e nós podemos aceder se tivermos a possibilidade de poder comprar. Ok, vamos então de encontro à nossa terceira questão. É tua vida, é tua escolha. Olha bem o que faz. Olá, boa noite, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Gostava de saber se as raparigas podem usar contracepção sem a família ou o parceiro saberem. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Ok, então ela quer saber se a rapariga pode usar contracepção sem a família ou o parceiro ter conhecimento. Maria Salomé. Bom, o ideal, né, seria nós nascermos numa família unida, onde há liberdade para nos expressarmos e falarmos à vontade sobre a sexualidade, os aspectos relacionados com relações sexuais e contracepção. Mas se isso não acontecer, nós podemos tomar a decisão de tomar ou de utilizar um certo método contraceptivo, nos dirigirmos ao serviço amigo adolescente e jovem e começarmos a usar sem que ninguém da família ou nosso parceiro possa saber. Por vezes nós nos deparamos com situações
em que uma rapariga não tem a liberdade de poder falar com seu parceiro sobre métodos contraceptivos, e quando tenta falar sobre esse assunto, o parceiro diz que não quer saber, ou porque o parceiro acha que não há necessidade de se usar, mas ela já teve informação e tem a certeza que há uma necessidade de usar, não só para prevenir a gravidez, mas também tem que usar o método que lhe oferece a prevenção do preservativo. Como fazer? Bom, muitas vezes fica difícil, né? Mas o método para prevenir a gravidez nós realmente podemos usar sem que o homem ou o nosso parceiro fique a saber. Porque a pílula, eu posso ter a cartela de pílula na minha carteira e ele não ficar a saber, mas também posso introduzir o DIU, ele não tem como adivinhar que eu introduzi o DIU. Eu posso tomar a injeção, ele não tem como perceber que eu estou a tomar injeção. O implante, sim, se ele for a procurar, Encontra. pode perceber se tem um implante, mas posso pôr o implante também e dizer que foi algo que eu pus porque achei que deveria pôr. Agora a questão fica do preservativo, né? É muito importante nós usarmos o preservativo, e o preservativo é visível, sente-se, e na hora do ato sexual nós temos que explicar porque que estamos a usar o preservativo. Atualmente nós já temos o preservativo feminino disponível nas unidades sanitárias, algo que há tempos atrás não tínhamos que depender dos homens para nos prevenirmos das ITS e do HIV. Hoje em dia nós podemos trazer o nosso preservativo e dizer: eu vou pôr porque eu acho a necessidade de pormos o preservativo. Queria também aproveitar a comentar o que o Fred dizia, a confiança. A confiança entre parceiros tem que ser a preocupação sobre a nossa saúde, não é? Eu acho que a maior confiança é um parceiro ou uma parceira chegar para o seu parceiro e dizer que há uma necessidade de prevenirmos as ITS, há uma necessidade de nos prevenirmos do HIV, porque é uma grande responsabilidade fazer o tratamento do HIV. Vocês não imaginam quanto é difícil para as pessoas que têm um HIV fazer o tratamento e poder fazer o segmento para a vida toda. Ok. Vamos então à nossa quarta questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manauete, os métodos de contracepção são caros? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Maria Salomé. Ok, os métodos contraceptivos não são caros e nem estão à venda. No Sistema Nacional de Saúde, significa nas unidades sanitárias, no Serviço Amigo Adolescente e Jovem, nós podemos ir lá e encontramos eles de borla. É só ir a uma consulta de planeamento familiar ou ir para o Serviço Amigo Adolescente e Jovem e dizer que quer fazer contracepção, que terá acesso imediato. Terá acesso imediato. Vamos então à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananoite. Gostaria de perguntar se o preservativo rebentar no meio do sexo deve-se fazer o teste de HIV. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Bom, se o preservativo romper no meio do sexo, deve-se fazer o teste de HIV. A primeira coisa que nós temos que fazer, se o preservativo romper-se no meio da relação sexual, é o homem retirar o pênis, não é? E parar com a relação sexual ou usar um novo preservativo. A seguir, no dia seguinte, a rapariga tem que ir a uma unidade sanitária para poder tomar a pílula de emergência. E passado cerca de 1 mês a 3 meses, tem que voltar para lá para fazer o teste de HIV. Muitas vezes não se recomenda que se faça logo depois da relação sexual, mas sim após passado 1 a 3 meses. Ok, vamos então à nossa última questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananoite. Pode-se usar a técnica de ejacular fora para evitar a gravidez? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha... Bom, a técnica de ejacular fora para evitar a gravidez não é segura, por isso que não se recomenda usar, porque nos primeiros minutos da relação sexual o homem liberta um líquido chamado sêmen, um líquido transparente que tem a função de lubrificar o pênis. Mas além desta função, este líquido também carrega pequenas quantidades de espermatozoides e se a rapariga estiver no período fértil, há gravidez. Ok, esse foi mais um A Tua Cena. Espero que você tenha aprendido muita coisa e tenha
se esquecido da técnica de ejacular fora, já sabe que não funciona, não é? Então, próxima quinta-feira, pontualmente às 17 horas, nós cá estaremos e até lá você pode continuar a interagir conosco, é fácil, 82 16 71 277 ou então através do Facebook. Para a semana nós vamos conversar sobre o aborto. Até quinta que vem e cuide bem de si. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que fazes.